Sejam muito bem-vindos à nossa série de estudos da obra Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 61. Ministérios. Toda criatura recebe do Supremo Senhor o dom de servir, como um ministério essencialmente divino. Se o homem levanta tantos problemas de solução difícil em suas lutas sociais, é que não se capacitou ainda de tão elevado ensinamento. O quadro da evolução terrestre apresenta divisão entre os que denominais magnatas e proletários, porquanto, de modo geral, não se entendeu até agora que no mundo a dignidade do trabalho honesto, por mais humilde que seja. É imprescindível haja sempre profissionais de limpeza pública, desbravadores de terras insalubres, chefes de fábricas, trabalhadores de imprensa. Os homens não compreenderam ainda que a oportunidade de cooperar nos trabalhos da terra transforma-os em despenseiros da graça de Deus. Chegará, contudo, a época em que todos se sentirão ricos. A noção de capitalista e operário estará renovada. Entender-se-ão ambos como eficientes servidores do Altíssimo. O jardineiro sentirá que o seu ministério é irmão da tarefa confiada ao gerente da usina. Cada qual ministrará os bens recebidos do Pai na sua própria esfera de ação, sem a ideia egoística de ganhar para enriquecer na terra, mas de servir com proveito para enriquecer em Deus. Capítulo 61. Ministérios. Pois bem, meus amados irmãos, que leitura linda, né? Um capítulo bem esclarecedor e um capítulo bem realista, né? Nós vivemos no mundo realmente uma certa diferenciação, mas uma diferenciação imposta, na verdade, pela própria sociedade, pelos homens, onde se compara um operário a um industriário, né? Um simples operário a um gerente, né? Se distingue ou se diz como mais importante ou menos importante alguém baseado no seu cargo. Mas a grande pergunta que inclusive eu faço, e eu gostaria de contribuir aqui para a reflexão, é de que um gerente não é um gerente verdadeiramente. Assim como um diretor, assim como um presidente. Um grande exemplo, e uma pergunta que às vezes eu faço para algumas pessoas, é de que o presidente da República é fulano de tal? E as pessoas me respondem, sim, é fulano de tal. E aí eu aproveito para fazer uma correção. Eu digo, não, meu querido irmão, fulano de tal não é presidente da República. Fulano de tal está presidente da República. Então, trata-se inclusive de uma questão de conceito, até mesmo verbal, de verbos diferentes do verbo ser e estar, que são verbos distintos. Eu também pergunto, né, relacionado a outras profissões. Fulano de tal é diretor, é presidente, é gerente? E as pessoas respondem, sim, fulano é o gerente. E eu, novamente, corrijo, não, fulano não é gerente, fulano está gerente. Claro que as correções, as comparações nos diálogos não são com o objetivo de reduzir ninguém, mas sim de uma análise da situação, porque nós não somos
e você que está me ouvindo, meu querido irmão, minha querida irmã, nós não somos gerentes, presidentes, diretores, vendedores, garis, seja o que quer que você esteja pensando ou avaliando. Nós estamos naquela posição, porque ninguém nasce gerente, ninguém nasce presidente, ninguém nasce gari, ninguém nasce médico, ninguém nasce advogado. As pessoas, elas, ao longo da sua vida, da sua jornada, elas conquistam por mérito, por trabalho, né? E não há nada de errado nisso. Mas comparar pessoas e profissionais, né, querendo se diferenciar e se julgar, digamos assim, melhor ou inferior, baseado naquele cargo, naquela profissão em que você está momentaneamente vivendo, isso é um erro, porque todos têm o livre-arbítrio e a oportunidade de, com esforço e mérito próprio, galgar conhecimento para conquistar novos postos na vida. Porém, nunca seremos, sempre estaremos em qualquer posição social, profissional, seja qual for. Agora, verdadeiramente o que seremos é o ser único e integral, o qual fomos criados por Deus, nosso Pai. Então, eu sou o Evandro, que muitas pessoas conhecem. Isso eu sou. O que eu penso, a forma como eu me comporto, a forma como eu respeito as pessoas, como eu interajo com as pessoas, né? A forma como eu me posiciono a nível de conhecimento, de espiritualidade, de verdade, de conhecimento que eu adquiro e que mentalmente vai se fixando na minha memória em toda a minha jornada, isso é o que eu sou. As posições sociais, materiais que eu tenho a oportunidade de vivenciar são temporárias. Então é importante que saibamos respeitar, seja quem quer que for na nossa vida, pois um simples gari para alguns é um profissional extremamente importante. Pensemos na falta dos garis. Se ninguém mais quisesse exercer essa profissão, como ficariam as nossas ruas, as nossas casas? Pensemos na falta dos profissionais de construção civil, que se desistissem dessa profissão, se todos evoluíssem para outras profissões, quem construiria nossos lares? Quem faria os reparos necessários quando precisamos? Então, todas as profissões e todas as posições são importantes e são mérito de cada um. O valor humano e o valor que devemos dar a cada pessoa e a cada profissional não deve estar focado em seu momento pessoal e profissional, mas o nosso olhar deve ser espiritual, deve ser para o ser integral, o que verdadeiramente aquela pessoa é e representa, assim como o que verdadeiramente nós somos e nós representamos. Então, que a leitura de hoje, o capítulo de hoje, possa ser uma oportunidade de reflexão para que possamos construir e ampliar a nossa visão para nós mesmos, inclusive para nos valorizarmos, mas também para valorizarmos o próximo em termos integrais, humanitários e até mesmo espirituais. A você, meu amado irmão, minha amada irmã, a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui, contribuindo com você com esses estudos e com essa leitura. Verdadeiramente eu desejo que isso possa transformar a sua vida. Um grande abraço e eu te espero no próximo capítulo. Até lá!